Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornelas, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de tudo, se você ainda não está inscrito, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Tô na luta agora pelos 1.900 inscritos aqui no YouTube, tá tendo conteúdo quase todos os dias, né? Tô colocando muita coisa em shorts também, pra galera não ficar tão acostumada só com os vídeos longos, né, como esse de hoje. E tô bolando várias coisinhas, né? Esse vídeo tá saindo na quinta-feira à tarde. Talvez ainda hoje saia os 5 perguntas em 10 minutos, mas mais provavelmente amanhã cedo por conta da duração desse vídeo. Tem muita coisa rolando e por conta de tudo isso que está rolando, mais uma vez, eu venho falar para vocês sobre o meu Apoia-se, né? O Apoia-se, para quem não conhece, né, é um site onde você pode ajudar, né, campanhas de diversos tipos, e eu abri uma campanha lá, uma campanha contínua, né, que não tem prazo para acabar, para quem quiser ajudar financeiramente no meu trabalho, né? A partir de R$ 1 por mês, você pode estar me ajudando. Está com 5 apoiadores até o momento dessa gravação, então eu já queria agradecer as 5 pessoas que já estão apoiando, que já estão financeiramente me ajudando a continuar produzindo conteúdo, né? Expliquei já algumas vezes como esse dinheiro vai ser utilizado, né, para pagar, né, para poder ter pessoas cuidando dessa parte de edição para mim, para me ajudar de repente com a parte de redes sociais, né, outras coisinhas que a gente sabe que geram custos, né, e dentro das limitações que eu tiver com o Apoia-se e outras coisas, eu vou poder trazer cada vez mais e com qualidade, né? Como eu sempre reforcei, o Apoia-se não é uma linha pra gente ter nada muito exclusivo, vai ter uma newsletter semanal, né, pra galera do Apoia-se, onde vai ter uma coisinha ou outra, que é também uma forma de gratificar essa galera que tá me ajudando, independente do valor, eu agradeço todo mundo que tá ajudando. E é isso. Se você quiser conhecer, link tá aqui na descrição. Se você puder ajudar, eu agradeço pra caramba, com R$ 1, R$ 5, R$ 10, quanto você puder ajudar, eu realmente agradeço muito. Bom, vamos falar o recap da última semana. Mais uma vez, o vídeo tá saindo muito mais tarde do que eu queria. Mais uma vez, eu tenho que vir falar sobre times que não postam compacto, coisas que estão saindo fora de hora e tudo mais. É realmente chato, eu não quero ficar chovendo no molhado para falar disso, mas enquanto for dessa forma, os vídeos vão acabar demorando um pouco mais, porque eu tô realmente com pouco tempo para conseguir controlar tudo por conta de trabalho e tudo mais. Tô gravando isso na quinta-feira pela manhã, então, e esperei o máximo possível para tentar ter tudo em compacto, né? Infelizmente não aconteceu. Alguns vídeos eu tive que ir atrás, literalmente, de materiais brutos para poder realmente ver e poder falar. Mas vamos lá, vamos começar falando dos regionais que a gente teve, né? Tivemos Copa Paraná e a Taça 9 de Julho. Começando pelo Paraná, na Copa Paraná a gente teve a vitória do Maringá Pirates por 52-6 contra o UTFPR Wolves. Primeiro de tudo, queria pedir desculpa pro pessoal do Wolves, que eu cometi um equívoco. Eu não sabia que era uma equipe que já tinha jogado Campeonato Paranaense anteriormente e tudo mais. Achava que era uma equipe nova, então peço desculpas. Agradeço ao Valdô, que foi quem me deu essa correção. E eu sempre falo pra galera que qualquer erro que eu cometa aqui de nome, data, qualquer coisa, é só deixar nos comentários ou me mandar, que eu vou prontamente corrigir, né? E no jogo, né, eu vou falar de uma forma bem reduzida, porque o Pirates conseguiu vencer bem, né, o jogo foi no sábado à noite, um clima bem legal. A final da Copa Paraná será entre a equipe do Pirates e do Phantoms, que é um duelo que eu tô bem interessado. As equipes se encararam no Paranaense, o jogo foi bem apertado. O Wolves vai ter a disputa de terceiro lugar, né, agora da Copa Paraná, então ainda joga mais uma partida, né, podendo ficar com a terceira posição da competição, contra o Curitiba Lions. Sobre o jogo, né, foi uma dominância muito grande da equipe do Pirates, né, eu acho que o ataque foi demorando para clicar, cometendo algumas faltinhas, estava batendo ali na parede, foi se soltando, até conseguir desenvolver a vantagem que desenvolveu. O fator principal foi a defesa, né, que realmente deu pouquíssimas janelas para a equipe do Wolves, né, teve ali uma corrida ou outra, um passe ou outro, mas no geral, um jogo muito bem controlado pela equipe do Maringá Pirates, né, destacar a partida do Bruno Miyazaki, né, um quarterback que traz a versatilidade do jogo terrestre com o jogo aéreo, correu para touchdowns, passou para touchdowns, tem uma mobilidade muito boa para se usar em play actions, então você traz isso, né? Um cara que conseguiu acionar bem running backs, acionar tight ends, distribuiu bem a bola, apesar da interceptação que ele sofreu, e foi um jogo bem completinho, né, do ataque do Pirates, né? Foi conseguindo correr com a bola, o jogo aéreo também fluiu legal, e a equipe foi se soltando, e também tirou proveito ali de algumas boas posições de campo que a sua defesa deu. Meu único problema foram as faltas, né? Realmente muita falta que a gente via.
de ataque, de defesa das duas equipes. Eu acho que é uma coisa a ser corrigida. Isso aconteceu em muitos jogos esse final de semana. É uma parte disciplinar do jogo que a gente tem que cuidar muito, né, para reduzir mesmo e para que o jogo não fique tão amarrado, né? E para a equipe do Wolves, é uma equipe, como eu disse, nova por estar voltando a competir agora. Então, é normal alguns erros que a gente vê, é normal a equipe talvez não ter fisicamente aquele ímpeto para conseguir disputar jogos, né? É normal, a gente sabe que tem a questão de força e tem o conhecimento de como usar essa força. Então, eu acho que isso também é um processo natural para essa equipe. O ataque é um ataque que trouxe ali uma versatilidade, tentava se movimentar ali antes de cada jogada para trazer algumas coisas diferentes, mas não teve ritmo. O touchdown da equipe, eu não consegui ver, né? Porque na transmissão a gente não teve esse touchdown na transmissão e o compacto não saiu, então não posso falar da única campanha que virou touchdown. E a defesa, apesar de ter conseguido uma interceptação, não conseguiu segurar com o passar do jogo, né? O ataque ficava pouco tempo em campo, então a defesa também fisicamente ficava cansada e uma coisa vai levando a outra e a equipe do Paros foi controlando, né? Muito mérito para a defesa de Maringá, né? Que já estava fazendo uma partida muito boa e fechou o jogo com 2 turnovers, né? O primeiro deixando o ataque na cara do gol e no outro conseguindo uma pick six ali que foi o que matou a partida de vez, né? A partida já estava ganha, mas foi a última pontuação desse jogo. As duas equipes ainda têm mais uma partida, né? Eu acho que vai ser no mesmo final de semana, a disputa do 3º lugar e a disputa do título da Copa Paraná. Indo agora para a Taça 9 de julho, né? Tivemos o final da fase de grupos, estão definidos os playoffs agora de maneira oficial, começando por Guarani Indians 20, Guaraça Futebol Americano, Guarani Indians 21, Guaraça Futebol Americano 20. Uma grande surpresa, uma surpresa muito positiva, que belo jogo ofensivo da equipe do Guarás. Eu estava muito ansioso para ver como esse time ia rodar a bola, e esse time correu bem, passou bem, soube tirar proveito das janelas de oportunidade, viu o desenho das suas jogadas ter o ritmo e cara que eles queriam e conseguiu se beneficiar muito disso, mas no final, pesou um pouco ali talvez o fator de experiência para saber vencer, ou saber buscar a virada, né, no caso. O Guarás estava vencendo por 20-7 até tomar a virada. Foi um jogo muito interessante, de verdade mesmo. Um destaque para esse ataque, para mim também, inclusive, é o Pedro Leme, né, um wide receiver que joga no slot, é um cara menor, mas que participou, teve touchdowns, dividiu bem a atenção com o Reolon, que geralmente é o receiver que aparece mais, que também foi importante para o jogo, mas eu gostei muito da partida dele. Acho que é um cara que aparecia pontualmente ali em todos os jogos, a gente via um pouco de protagonismo, e nesse jogo ele teve isso um pouco mais, então acho que é muito importante a gente reforçar isso. O Taveira comandou muito bem o ataque, soube a hora de correr, soube a hora de passar. Eu sei que ele cuida muito do ataque também como head coach, né, chamador de jogadas. Então a equipe conseguiu jogar muito bem contra uma defesa que eu achei que eles não conseguiriam trabalhar tanto. Tirou muito proveito de uma secundária que parecia estar um pouco perdida, né, que sofreu para se ajustar, sofria para entender o que estava acontecendo. Né, algumas bolas penduradas que eu achava que eram as janelas que a equipe do Indians poderia se beneficiar foram um problema também. Mas no final a defesa se ajustou e a defesa conseguiu garantir a vitória, né, para a equipe do Indians. A defesa, eu acho que a defesa conseguiu fazer um bom trabalho também. Eu acho que quando a gente vê o jogo em si, foi um jogo muito equilibrado. O Guarás poderia ter vencido, mas acho que mais uma vez, tanto para o ataque quanto para a defesa, eu acho que pesou a favor a experiência da equipe do Guarani Indians. Né, não correu de forma tão explosiva, mas conseguia correr bem com a bola. O Elias nem sempre estava conectando, mas sempre estava estendendo jogadas. Então, um jogo muito equilibrado das duas equipes, né? Poderia ter ido para qualquer uma delas. Do Elias, eu queria destacar que eu falei muito sobre isso no primeiro jogo. É uma coisa que eu martelo muito desde que o Elias começou a jogar, desde que eu estou acompanhando o Elias jogar, que ele sempre foi um cara que traz esse atleticismo, que traz capacidade de correr, que tem um braço muito forte, mas era muito ruim na tomada de decisões. E nesses 2 jogos da 9 de julho, a gente viu um salto muito grande dele. Ele ainda teve uma decisão muito ruim, que poderia ter custado o jogo ali, numa bola que ele quase foi interceptado e não foi. Mas ele tá conseguindo reduzir o principal problema do jogo dele, que era uma tomada de decisão. Eu acho que ainda é um trabalho de desenvolvimento, é ajustar, é viver a cada jogada, e eu acho isso muito importante, entender que
não é toda jogada um touchdown, e isso é crucial, principalmente para um quarterback. Mas foi um jogo muito bom do Indians, garantiu sua vaga direto para a semifinal. Agora aguarda, eu não lembro como está o cruzamento, né? Mas teremos na primeira rodada de playoffs a equipe do Guarás contra o São Paulo Storm e a equipe do Cannibals contra a equipe do Black Panthers. Então, assim, jogo muito bom das duas equipes, estou muito ansioso. Acho que o Guarás pode ser uma surpresa, não surpresa, mas acho que ele pode ser mais interessante ano que vem na Série Ouro do que a gente estava imaginando, se a gente conseguir ver muito do que a gente viu nesse jogo. E a briga pelo título abre um pouco mais, na minha opinião, com o Guarás jogando da forma que jogou. O outro jogo, Leme Lizards 21, Cannibals 10. As duas equipes tinham vencido na estreia, venceram o São Paulo Storm, decidiam para ver quem iria direto para a semifinal, vitória da equipe de Leme. Primeiro de tudo, mais uma vez, grata surpresa a boa partida do Cannibals. Eu fiquei muito surpreso no jogo contra o São Paulo Storm, mas dessa vez foi uma surpresa misturada com um pouco do que a gente já tinha visto e um time que trouxe um bom jogo. Não sei se essa equipe ano que vem vai jogar na SPFL, espero que jogue, porque vai ser uma equipe muito competitiva. Mais uma vez, o Cannibals não trouxe um jogo terrestre muito bom. Eu acho que, como eu falei na Copa Paraná, é um aspecto de você entender como usar a sua força também muito no front, né? Isso é essencial. Mas, quando você tem um quarterback como o João, que foi quem comandou o ataque, você consegue ter corridas desenhadas com ele, você consegue ter jogadas estendidas com ele pela sua versatilidade, e ele conseguiu estender jogadas por conta disso. Claro, eu acho que falta mais ainda desse jogo terrestre para essa equipe ter fluidez e para equilibrar o jogo, porque o jogo aéreo funcionou. A gente viu boas conexões, a gente viu o time se arriscando em algumas jogadas em profundidade e tendo sucesso. A defesa de Leme conseguiu conter, conseguiu roubar a bola na hora certa, e o Cannibals, nos momentos cruciais, em momentos chaves, cometeu erros que equipes novas vão cometer. Então é normal. Mas a equipe do Cannibals é uma grata surpresa. Defensivamente trouxe um jogo melhor do que eu imaginava também. Eu acho que a equipe do Lizards pecou em alguns aspectos, mas correu bem com a bola quando deu para correr. Nos momentos que a secundária do Cannibals errou, o Neri puniu, né, conseguiu conectar passes em profundidade, que foram os cruciais para a equipe vencer o jogo. Acho que a equipe tem que reduzir faltas também, as duas equipes reduzem poucas faltas, e a equipe do Cannibals tem que tomar alguns cuidadinhos com os special teams, né? Teve ali probleminha nos punts, né? A gente vê talvez a equipe um pouco confusa ali em algumas situações, então eu acho que é um trabalho a ser desenvolvido, mas que grata surpresa está sendo esse Cannibals, né? Nessa Taça 9 de julho. Estou bem ansioso para ver como as coisas vão acontecer. A rodada de wildcard vai acontecer no CTT, se eu não estou enganado. Então, vamos ver como é que vai ser isso tudo, né? Vamos ver se eu consigo dar uma passada por lá para poder ver o jogo e ver as equipes disputando aí vagas na semifinal para encarar agora Leme e Indians, que já estão garantidos. Indo agora para a BFA. BFA, nós tivemos 2 jogos nesse último final de semana. 2 jogos pela Conferência Sul e 2 jogos que venceram as equipes que eu estava imaginando, né? Começando por União da Serra 24, Estepos 19. Jogo muito bom das duas equipes. Foi o equilíbrio que eu imaginava que a gente teria de duas equipes que não estão lá, mas a gente vê que estão melhorando, que estão cuidando para serem melhores. E assim, grande jogo. A equipe do Estepos começou com o pé na porta, abriu 11-0. A equipe do União veio, devolveu. O Estepos devolveu de novo. O União virou no final. O Estepos teve chance de ganhar e não conseguiu ganhar. Assim, grande jogo de verdade. Da equipe do Estepos, vai ficar um selo para essa equipe. A equipe ainda tem um jogo a cumprir contra o Rex. E matematicamente acho que ainda tem chance de playoff. Né? Posso estar enganado. Mas ainda tem um jogo a cumprir. Mas é muito difícil que vença a equipe de Timbó. E a imagem que essa equipe vai deixar, e eu tento falar isso de uma forma mais positiva, é aquela equipe que merecia ter vencido em algum momento dessa BFA. Mas sempre faltou aquele algo a mais. Sempre faltou a sua secundária estar mais ligada em algum momentinho. Faltou do seu ataque um pouquinho mais para conseguir conquistar. E assim, esse selo vai ficar para essa equipe do Estepos, para mim, né? Que sempre faltou aquele algo a mais, né? Para a equipe. Que fez jogos equilibrados, né? Os 3 jogos da equipe foram equilibrados. As pessoas podem discordar, mas foi equilibrado contra o Soldiers, foi equilibrado contra o Almirantes antes da chegada do Pacotão, e foi equilibrado agora contra o União da Serra.
Então eu acho que isso é o primeiro destaque que eu queria ter desse jogo. Ainda falando desse ataque dos Tepos, grande trabalho terrestre, foram mais de 200 jardas corridas pelo que eu vi nas estatísticas. Então, grande jogo correndo com a bola, variando bastante o que quer fazer no backfield, hora com 2 jogadores, hora em I, hora com formações diferentes em I-form e coisas diferentes. Então, assim, muita versatilidade para você correr com a bola de jeitos diferentes, isso é bem legal. O jogo aéreo teve alguns momentinhos também, é uma equipe que está se desenvolvendo. E sendo bem sincero, e aí talvez seja uma falta de conhecimento meu, não sei quem mais está na comissão junto com o Caião, mas quando você tem um head coach defensivo, eu não imaginava que a equipe teria tanta variação ofensivamente falando de pacotes e tudo mais. Então eu acho que é outra coisa positiva dessa equipe. Mas faltou, né, na hora que a equipe precisou do jogo aéreo para vencer, acabou sendo interceptado e perdeu a partida. A defesa teve seus altos e baixos, tanto correndo com a bola, tanto defendendo contra o passe. Secundária, mais uma vez, cometeu o erro ali na hora que não podia, né? Que foi o TD da virada do Dominic White. E eu acho que da equipe do Steelers é um pouco disso, né? Uma equipe que provavelmente vai fechar 0-4, mas poderia estar fechando 2-2, poderia estar fechando até 3-1, sendo bem sincero. Mas vai ser um IC. Eu sei que... E assim, isso não é demérito do Stepos, nem só mérito dos outros. É uma combinação. Futebol americano é isso. A equipe é boa, a gente vê que ela tá sendo bem treinada, não comete tantas faltas quanto a gente vê de outras equipes, mas faltou algo a mais. E no que faltou esse algo a mais, os outros 3 times tiveram, e por isso que a equipe do Stepos tá 0-3. Do União da Serra, né? Vamos falar da equipe do União. Conseguiu vencer seu primeiro jogo e, pelo que eu imagino ali na combinação de resultados, vai garantir uma vaga entre os 4 do playoff da BFA, né? Deve encarar o... eu não sei muito bem como que funciona, eu não lembro de cabeça, para ser bem sincero, então vou entender um pouco melhor como que é isso tudo. Mas assim, a gente viu um União da Serra que já tinha melhorado contra o Santa Maria Soldiers e que conseguiu trazer um jogo ainda melhor. Seguiu correndo com a bola com o Dominic White, usava bem seu running back também, o Bruno, conseguiu criar variações interessantes para abrir janelas, e ter uma jogada explosiva ou outra, né? Bons trabalhos também da linha ofensiva para garantir alguns bloqueios. Contra o passe, é uma OL que não dá tanto tempo assim, então o Dominic White muitas vezes tendo que estender jogadas, tendo que, às vezes, se livrar da bola um pouco mais rápido do que precisava, mas a equipe conseguiu se ajustar, mais uma vez, ofensivamente falando, e trazer um ataque muito mais interessante, um ataque que consegue surpreender muito mais. E uma coisa muito importante que eu queria falar, que quando o Dominic White chegou... quando o Dominic... peraí, vamos lá. Quando o Dominic White chegou à equipe do União, a gente viu um jogo onde tinha muito passe longo, onde tinha muita força no braço, e ele não estava conseguindo ter a conexão com seus wide receivers. E eu falei muito, conexões levam tempo, levam-se jogos para você conseguir trabalhar com esses caras. E a gente viu isso no último jogo. Eu queria destacar muito a partida do Wesley, camisa número 10, recepções muito importantes na partida, foi um cara que apareceu muito bem, conseguiu ali as recepções contestadas, e assim, esse é o tipo de coisa que você cria na conectividade com o seu quarterback. Então a gente viu o time conseguindo passar melhor a bola, Dominic White entendendo a força quando ia passar para cada recebedor. Não foi um jogo perfeito, mas é uma construção que você tem que ter. Por isso que eu falo, quando você quer trazer quarterbacks de fora, quando você quer trazer um quarterback novo, você tem que tentar trazer o mais cedo possível, para que você consiga desenvolver essas coisas. Essa velocidade de jogo e de treino que você tem que ter com os seus caras. Do ataque eu acho que é isso, né? Um jogo muito melhor e muito interessante. Da defesa, contra o jogo terrestre sofreu pra caramba, né? Isso é indiscutível, mas conseguiu forçar turnovers na hora certa, jogo aéreo também conseguiu, em vários momentos ali, forçar parada, gerou pressão à equipe do Stepos, e a equipe do União venceu o primeiro jogo. Defesa que eu acho que tem que melhorar, né? Eu acho que é um time que, como um todo, tá numa curva de melhora, né? Então vai ter ainda mais um jogo, né? Se for para os playoffs e tudo mais, mas é uma progressão. Ouvi que a equipe talvez volte ano que vem para o Campeonato Gaúcho, então também é importante para você jogar mais jogos num ano e ganhar essa casca, mas desse jogo é isso. E o outro jogo, né? Vitória do Almirantes por 56-14 contra o Santa Maria Soldiers. Em 2 jogos, o Almirantes se tornou um candidato ao título da BFA. Essa é a verdade. Depois do jogo contra o Timberrex, um 17-12, muito apertado, muito parelho, sem o pacote de reforços, a gente já começou a achar que essa equipe poderia aprontar
com a chegada de Bassani, Nazgûl, Carneiro, Polastri, Scorpani, o pacote inteiro, que eu sempre esqueço o nome de alguém, essa equipe se tornou um candidato ao título. Pegou o Santa Maria Soldiers, que era um jogo para ou vai, como eu disse na prévia, e não foi. 56-14, dominância da equipe comandada agora pelo Bassani, Carraro virando um coringa dentro desse ataque, e o pacote de reforços já impactando logo de cara. A gente teve 2 TDs do Nazgûl, a gente teve a partida em si do Bassani, o Carneiro com 2 pick six, a gente viu ali outros jogadores fazendo jogadas, e é uma equipe que já tinha vários caras veteranos, né? Tem muitos caras ali que já foram campeões nacionais pelo Rex, né? E é uma equipe que tem ali muitos caras bons, né? Eu até esqueci de anotar agora o nome do jogador americano que eles têm no elenco agora, até peço desculpas, mas assim, a equipe se tornou, já era uma equipe experiente que tinha boas peças. Você conseguiu melhorar ainda mais, né? E você traz um backfield melhor, porque agora você tem o Nazgûl, você traz mais qualidade no seu jogo aéreo com o Bassani, você mantém um quarterback bom para situações de goal line, que é o Carraro, você melhora a sua defesa e você pega um time que, na minha opinião, era um candidato a título no começo do campeonato e vence por 56-14. Então, assim, um jogo... E o jogo em si foi muito bom, né? Irving, eu anotei o nome dele aqui. Peço perdão, gente. De verdade, eu anoto tudo aqui e às vezes eu nem olho tudo que eu anotei. Então, assim, é um time que tá muito completinho. E essa conexão do Bassani com os caras tá muito rápida, né? Então, assim, é um time que virou candidato ao título. Essa é a verdade, né? Então, vamos ver como vai ser se encarar um Rex de novo. É o provável confronto da final do Sul pra mim agora, né? E não sei quem é o favorito nesse jogo, de verdade. A gente vai ter ainda muita coisa pra acontecer, mas a equipe do Almirantes, de repente, se tornou uma equipe que pode brigar pelo título, né? Com a chegada de bons jogadores. Dos special teams da equipe, bom trabalho, alguns erros, mas muitas jogadas positivas. Defesa, controlou bem a equipe do Santa Maria, não deixou correr com a bola, tomou ali alguns passes longos, mas eu acho que é um trabalho muito de atenção. E quando do outro lado você tem um bom QB, um cara que consegue passar a bola e que tem a conexão boa com seus receivers, eventualmente eles vão conseguir produzir jogadas. Acho que tem que tomar cuidado com algumas faltas, né? Uma equipe que cometeu muitas faltas, né? Então precisa reduzir um pouco disso também, né? Muitas faltas evitáveis, né? Então eu acho que da equipe do Almirantes é isso. Dos Soldiers, eu realmente não sei o que falar, né? Assim, eu fiquei sabendo que a equipe estava com jogadores lesionados, que a OL passou por muitas mudanças, e eu acho que isso é muito nítido na queda que a gente viu do jogo terrestre e a proteção ao Douglas, né? Do que a gente viu no Gaúcho que a gente viu agora, não só pela qualidade dos adversários, mas também pela realmente a queda de produção desses caras. Ataque começou muito mal, não teve ritmo, aí tomou pick six, aí tomou outra pick six, aí conseguiu os TDs em passes longos e teve uma campanha outra que o ataque parecia que ia fazer alguma coisa, mas foi majoritariamente dominado. A defesa foi engolida, né? Eu acho que não tem uma outra palavra que a gente possa utilizar. E uma equipe que perdeu a cabeça. A gente viu ali um lance muito estranho que eu acho que ainda não tinha visto esse ano nada acontecer. E a gente entra numa discussão muito grande sobre arbitragem, sobre jogadores e tudo mais. Mas o que aconteceu nesse jogo do Santa Maria Soldiers foi completamente maluco. Houve uma marcação de uma falta, o Soldiers reclamou, aí o jogador tomou uma pessoal ali por reclamar alguma outra coisa com o árbitro, foi sair batendo palma, tomou outro e foi expulso, aí outro cara tomou o pessoal também, foi expulso, depois não foi expulso, mas tomou outra pessoal. Então assim, gente, você não pode dar tanto tiro no próprio pé no jogo como esse. Assim, além de você ter um cara ejetado, você cedeu 45 jardas sem que a bola saísse do lugar. É um time muito experiente para tomar falta do jeito que tomou. E assim, é cabeça no lugar, gente. Não dá para você tomar 45 jardas de falta numa situação dessa. Claro, a situação de jogo já estava um jogo meio que perdido, né? O clima talvez não fosse o melhor e tudo mais. Eu entendo. Mas é nessas horas que você separa quem consegue manter a cabeça no lugar e quem não consegue. Então eu acho que essa equipe de Santa Maria vai para os playoffs, porque venceu 2 jogos. Não é favorito, vai ter que melhorar muita coisa se quiser brigar para ganhar. E precisa também reduzir isso. Precisa chegar à comissão e conversar com esses caras para ter a cabeça no lugar. Indo agora para o Brasileirão de futebol americano, né? Tivemos 6 jogos nesse final de semana.
3 pela D2, 3 pela D1. Então, vamos começar com os jogos da D2, né? Vamos começar com São Miguel Indians 51, Gravataí Spartans 2. Na equipe de São Miguel, depois de surpreender vencendo a equipe do Canoas Bulls, vence e convence contra o Gravataí Spartans. Né? Começando pela equipe do Spartans. É uma equipe que não conseguiu se achar de nenhuma forma no jogo aéreo, nem passando, nem correndo. É uma equipe que tem muita coisa a acertar, faz parte do processo, tem que ajustar muita coisa. Acho que ano que vem, com a possível chegada de mais times de D2, né, nos estaduais, são boas janelas para essa equipe continuar treinando, continuar se esforçando, para que tenha chances de vencer, né, nos próximos jogos. A defesa, né, até teve uma parada ou outra, conseguindo forçar algumas coisas, mas cometeu muitos erros básicos, principalmente na sua secundária, né, e a equipe de São Miguel tirou muito proveito disso, né? Então, eu acho que esse jogo, na minha opinião, inclusive, ele passou muito de um jogo muito inteligente da equipe do São Miguel Indians, no aspecto de vamos pegar o que a defesa tá dando pra gente, que é uma coisa que eu falo muito de alguns times que às vezes tentam jogadas muito explosivas quando uma situação de 7, 8 jardas está bem ali. E essa equipe de São Miguel fez isso muito bem, né? Primeiro, começou com 2 turnovers, né? No primeiro tempo, conseguiu forçar 2 turnovers. É uma equipe que confiou no seu kicker, eu achei isso muito importante, né? Kicker que foi fundamental na primeira vitória. Errou os 2 primeiros, mas chamou para chutar o terceiro, chamou para chutar o quarto e ele acertou os 2 seguintes. O jogo aéreo, jogo muito bom, né? Foram 3 passes para touchdown, foram o Miller e eu acho que o Lucas, os 2 quarterbacks da equipe durante o jogo. Então, equipe que se desenvolveu muito passando com a bola, conceitos muito legais, que eu inclusive já até separei aqui o material para gravar depois, né? A tape da semana que eu tô devendo, eu sei, mas eu vou gravar um pacotão ali com umas 4, 5 de uma vez e já deixar pronta para vocês. E o jogo terrestre, eu acho que foi um pouco do que a gente viu contra o Bulls também, né? Teve momentos bons, momentos ruins, mas quando explodiu bem, né? Capitalizou quando nas poucas janelas que teve para machucar em profundidade. E eu acho que nesse jogo é um pouco isso. O São Miguel Indians causou uma dor de cabeça muito grande dentro do seu grupo, né? Porque tem um último jogo a cumprir contra o Iron Tigers, se eu não estou enganado, e pode fechar 3-1. A gente tem Bulls, que tem o seu último jogo contra o Erechim Coroados, que está 2-0, que venceu esse São Miguel, e o Coroados ainda tem 2 jogos a cumprir, né? Então, assim, que acho que é contra o Bulls e o Gravataí Spartans. Então, a gente tem uma chance real da gente ter um empate triplo em 3-1, né? E, assim, muita gente me perguntou sobre o formato da D2 e tudo mais. Inclusive, deixem nos comentários se vocês querem que eu explique mais ou menos como que funciona em casos de empate, como que vai funcionar a questão de dedução de seeds diferentes. Mas, assim, a gente tem um risco de ter um 3-1 fora dos playoffs. E, assim, é muito engraçado como isso tudo pode se desenhar. Né? Claro, o jogo tem que ser jogado. O Bulls pode perder para a equipe do Erechim Coroados e fechar 2-2. E o Coroados fechar com 4-0 e ser o líder do grupo disparado. Aí a gente poderia ter muita coisa diferente, né? A gente não sabe, a gente não pode cravar que a equipe do Indians vai vencer o Iron Tigers, apesar de ser um prognóstico mais provável nesse momento. E assim, é muito interessante, muita coisa pode acontecer. Indo agora para o outro jogo, né, tivemos 2 jogos lá que rolaram lá em Assis, 2 jogos que eu vou ser bem breve para falar a verdade. Né? Primeiro, São Bernardo Avengers 61-0 contra o Assis Captains. 2 equipes em realidades muito diferentes, não só do Brasileirão, mas dentro do futebol americano. Para a equipe de Assis, é uma equipe que a gente de fora recebe muitos elogios da parte de organização, da parte de como o time se porta, da parte de como o time quer melhorar jogo a jogo. Isso é inegável. Né? A equipe tem ali no comando o Champ, que é um cara que é bem antigo de futebol americano, né? Já jogou pelo Corinthians Steamrollers há muitos anos atrás. É um cara que está preocupado em formar um futebol americano em Assis, né? A equipe tem um estádio lá bem próprio, né? Bem legal, onde a equipe manda seus jogos. Então é um projeto a longo prazo. Né? Ninguém disse que seria fácil e o Assis está sentindo na pele que não é. Né? Então, assim, eu acho que é um desafio
E eu acho importante que a equipe e as pessoas que já estão lá hoje entendam que é um processo demorado. Então que todo mundo tem que ficar, todo mundo tem que incentivar novas pessoas a chegar, todo mundo tem que incentivar todo mundo a treinar, a formar mais gente, a aprender mais e a continuar melhorando. Já da equipe do São Bernardo Avengers, né, foi um jogo que a equipe entendeu o que precisava. Depois da derrota do Spartans, a equipe já entendeu que a liderança seria um cenário difícil, que teria que brigar muito para passar como segundo. E qual que é o critério de desempate para os segundos melhores? Saldo, além de número de vitórias. Então a equipe sabia que precisava vencer 3 jogos e ter o melhor saldo possível. Então, venceu o Bristol e venceu bem, conseguindo diminuir bem o saldo, né, da derrota. Aí chega nesse jogo e aplica 61 pontos. Então, assim, um ataque que foi muito rápido, com Marco, com Noé, que fez o simples para o que precisava para ganhar. Né? Então, primeira jogada da partida, trick play com Marco, TD. Primeiro retorno do Noé, TD. Segunda campanha do ataque, passe curto, coloca a bola na mão dos caras que vão resolver rápido. Entendeu? Eu acho que a equipe no segundo tempo, e teve os momentos ali de passar a bola com o Cauê, né? Sofreu até uma interceptação ali que não foi culpa dele, né? Mas o fumble foi. Mas assim, um jogo... Inclusive, eu nem sei se a interceptação foi o Cauê que lançou. Posso estar falando errado. Porque eu vi que o Avengers rodou os quarterbacks. Mas assim, o foco, né, dessa questão. Foi um time que atacou rápido, colocou a bola na mão dos caras que iam produzir, e quando o jogo se desenvolveu, também se permitiu arriscar algumas coisinhas diferentes, né, como passes e como tudo mais, e conseguiu colher os frutos em alguns momentos disso. A defesa fez 100% do que precisava, tentou deixar o ataque adversário o mínimo possível em campo, fez um touchdown quando a equipe do Assis cometeu um erro, e tirando as faltas, né, algumas faltas em que deu campo para o Assis, foi um jogo quase que perfeito dessa defesa. Mas, mais uma vez, reduzir faltas. É um time que acaba sempre ali, a gente vê 2, 3 faltinhas muito evitáveis dessa defesa, né? Falta pessoal, um late hitzinho aqui, um ataque ao passador ali. A gente sabe que é do jogo, mas o quanto máximo você conseguir reduzir isso, melhor. Né? E, falando do último jogo da equipe do Avengers, que será o Caraguá, a gente não deve ver algo muito diferente no aspecto de tentar. A gente não deve ver o time fazer algo diferente nesse aspecto. Como vai ser contra o Caraguá? Pode ser um pouco diferente. É uma defesa que tem alguns jogadores, talvez, que individualmente consigam impactar um pouco mais. Mas também é um time que você precisa capitalizar, porque você vai ter essa oportunidade. Indo agora para Londrina Bristol Back 7, Six Spartans 51. Né? Jogo que para o Bristol era vida ou morte. Era vencer e fazer contas, perder e ser eliminado. Então o Bristol oficialmente eliminado, né, do Brasileirão D2, encerrou já sua participação também, era o 4º e último jogo da equipe. O Spartans 3-0 agora, o seed 1 nesse momento do Brasileirão, só depende de si para ter o melhor seed, porque eu acho que joga até depois do Pumpkins, que é a equipe que está em segundo, então vai saber o que precisa, né, para garantir o seed 1. E foi um começo de jogo muito bom do Spartans. Eu falei na prévia que o começo da partida talvez fosse ditar muito do ritmo. E o Spartans começou bem no ataque, começou bem na defesa, controlou e construiu um placar muito rápido no jogo. Então quando você conseguiu fazer isso, você forçou talvez o Bristol a mudar um pouco do plano de ação, a tentar fazer uma coisa diferente, a defesa de repente querer roubar a bola e acabar cometendo mais erros. Então a equipe conseguiu controlar e vencer bem. Foi o 3º jogo da equipe em 3 semanas, então é muito bom você ver que o time conseguiu manter um ritmo e uma rodagem legal. Não tinha uma mão, mais uma vez, o Alan foi o quarterback do jogo. Né, contra o Caraguá, o Mamão jogou bem pouquinho e o Alan jogou o final. Na semana passada houve uma divisão de Alan e Nick. Essa última partida foi só o Alan. O Alan é um bom reserva, na minha opinião. Gosto muito do Alan. Joguei com o Alan na época de São Paulo Storm. E assim, é um bom reserva, é um cara que move as correntes, foi titular do antigo Celta Guardians. Assim, é um cara que faz o necessário. A gente vê algumas janelas que ele perde, algumas coisas que talvez a força não esteja lá. Mas para essa maratona que o Spartans está encarando, que o Mamão estava jogando acho que no flag e tudo mais, ele vai cumprir seu papel. Meu único problema é o Mamão talvez estar perdendo repetições, né, com a equipe principal nesse momento. Eu acho que, inclusive, no último jogo contra o Assis, por mais que você queira preservar o seu jogador, é bom você deixar o Mamão jogar talvez pelo menos o primeiro tempo, ou até enquanto for seguro, vamos dizer assim, para que você consiga
dar um pouco mais desse ritmo para ele, né? Ele jogou o primeiro jogo contra o Avengers e depois praticamente não jogou mais, né? Com a equipe principal majoritariamente, vamos dizer assim, né? Claro, é um cara muito veterano, é um cara que mostrou que tá com uma sintonia boa com esses caras, mas eu acho muito importante se você tiver a oportunidade de dar uma polida nisso antes dos playoffs, né? Então, eu acho que do ataque é isso. E assim, um ataque que passou bem, correu muito bem com o Salatiel, com o Sheik, e assim, um ataque muito equilibrado, né? Jesus aparecendo, Mega aparecendo, outros caras aparecendo também. E foi um jogo muito sólido do ataque. Da defesa, tirando o TD, que foi assim, foi uma situação muito parecida do que a gente viu com o Taubaté, uma situação que parecia que alguém estava no lugar errado. Foi um jogo muito bom, foi um jogo dominante, roubou a bola, pontuou mais uma vez. Eu falei da defesa lá no Instagram. É tão responsável quanto o ataque por essa boa campanha do Spartans. E tá figurando aí como uma das melhores defesas da D2. Talvez não tenha encarado ali grandes desafios como outras equipes já encararam, mas é uma equipe que tá bem pronta aí para um cenário de playoff. Do Bristol, foi como eu falei, o começo do jogo talvez tenha afetado muito o que a equipe queria fazer. Porque assim, quando você tem o Bronzatti, você traz um aspecto de talvez correr com ele, talvez passar, algumas coisinhas diferentes. Houveram algumas janelas no começo do jogo, se você ver o vídeo, em que dava para a equipe ter capitalizado e errou. E aí nesses erros, devolve a bola, ou numa jogada seguinte sofre ali o fumble. E assim, aí o Yuri entrou, inclusive muito bom ver que o Yuri jogou, né? O Yuri que saiu machucado na partida contra o Avengers. O Yuri voltou pro jogo, entrou no jogo. O Yuri é um cara mais passador, é um cara que tem um braço mais forte. Então, assim, muda caracteristicamente o que esse ataque quer fazer. E nisso você colhe alguns frutos e você deixa de colher outros, né? Mas a situação do jogo não era a ideal, né? Então, eu acho que é um pouco disso. Da defesa teve algumas paradas, conseguiu forçar uns tackles for loss, não lembro se teve algum sec, mas assim, conseguiu até em um momento ou outro atrapalhar no jogo aéreo, mas no geral o Spartans conseguiu dominar muito bem. E mais uma vez, o ataque fica pouco, a defesa cansa, não tem um tempo legal para descansar e até para se ajustar, né? Quanto mais a defesa tá fora, mais o time conversa, mais o time consegue, não, naquela jogada aconteceu isso, naquela jogada aconteceu aquilo. Então não é só sobre descansar, é sobre se comunicar, é sobre o coordenador de defesa poder conversar com todo mundo e falar assim, não, beleza, o que cada um viu de tal situação e todo mundo se entender da melhor forma possível. Da D2 é isso, vamos agora para os 3 jogos da D1. Vou começar com Flamengo Imperadores 6, RFA 13. Primeiro de tudo, algumas pessoas me perguntaram, e sim, eu fiquei sabendo de mais um caso de racismo que rolou de um torcedor, que não é torcedor, é uma pessoa idiota, que estava lá e que proferiu falas racistas a um jogador da equipe do Flamengo. É estúpido, é idiota, é ridículo que eu tenha que estar aqui em 2023 falando que é uma babaquice e é crime, né, a gente ter pessoas assim. Mas eu mando minhas energias para o jogador do Flamengo que passou por isso. Fiquei sabendo que foi registrado já depois da partida. O pessoal da própria RFA também já correu atrás. Então, que as duas equipes consigam aí juntas e resolver essa situação, porque realmente é uma parada degradante que machuca o esporte, machuca a pessoa. Não é piada, não é brincadeira. E assim, mais uma vez, 2023, e a gente tá tendo que vir falar aqui para as pessoas não serem racistas. Bom, vamos falar do jogo. A RFA conseguiu reduzir o seu principal problema, que foram turnovers ofensivos. A gente viu o Pedalada errando menos, tomando melhores decisões, conseguindo conectar algumas bolas, perdendo algumas janelas, é verdade, mas assim, um ataque que errou menos, correu melhor com a bola, né? A linha ofensiva mostrou um potencial melhor, conseguiu mover ali o ataque majoritariamente, acho que foi até o maior destaque, foi esse jogo terrestre. O jogo aéreo teve uma jogada ou outra, mas foi um ataque que deu muitos tiros no pé no primeiro tempo, não conseguiu capitalizar quando chegou próximo da endzone. Teve 2 field goals que foram o diferencial no final das contas, né? Teve ali 6 pontos em field goals no primeiro tempo. Na primeira campanha do segundo tempo, veio com o pé na porta um touchdown. Aí eu já pensei, acho que agora vai. Não veio, cometendo faltas, não conseguindo marchar, sofrendo um turnover ali no final que deu uma sobrevida ao Flamengo. Mas assim, um ataque que errou muito menos do que errou na estreia, mas que eu talvez eu tenha colocado muita expectativa por conta de todas as conversas que eu tenha
tinha tido com o pessoal antes da competição começar. Mas assim, reduziu erros, a gente viu ali algumas jogadas e é um time que está numa boa situação para ir para os playoffs, né? Tem mais 2 jogos ali fora de casa, contra Juiz de Fora Imperadores e Vila Velha Tritões. Os 2 jogos talvez mais fáceis do grupo, mas são 2 jogos que são fora, então você viaja, você pode não ter o elenco completo, que vão ser as oportunidades para esse ataque polir cada vez mais e nos playoffs estar 100%. Da defesa, a defesa foi quem ganhou o jogo, né? Falei disso também no Instagram. Forçaram, acho que foram 3 ou 4 interceptações, conseguiram conter da melhor forma possível o R40. Ah, mas ele teve jogadas em que ele ganhou 10 anos. Sim, por isso que eu não disse parar, eu disse conter. Bons jogadores, você não para, você contém. Depois do que a gente viu do R40 no último jogo, que ele teve um jogo de quase 150 jardas, você conseguir reduzir isso, não deixar ele ter uma partida espetacular, é conter. O touchdown terrestre, total mérito do Flamengo. Mas a defesa, o único ponto de atenção para mim dessa defesa foram as faltas. Foi uma sequência de faltas da campanha que virou touchdown. Então, assim, uma defesa que fez o que pôde, forçou turnovers, conseguiu gerar pressão, forçou sacks, não deixou o Flamengo ficar confortável e alguns ajustes têm que ser feitos. Mas foi um time que jogou muito bem e que conteve o jogo do R40, que é o principal motor desse ataque do Flamengo. Né? Falando agora da equipe do Imperadores. É uma equipe que agora somou mais um quarterback a essa mistura, né? O André que já estava com a equipe, estava machucado, né? Pelo que me falaram, por isso que ele não estava no começo. E assim, o André traz características diferentes, é um cara menor, é um cara mais rápido, é um cara que tá mais solto jogando, mas que também foi interceptado, que também trouxe algumas coisinhas diferentes ali. Ele e o Marcos trazem algumas coisas que o Fragoso e o Ival não trazem. O Fragoso, não sei qual era a expectativa do Flamengo com relação à volta dele, né? Um cara veteranaço, mas que não tá conseguindo ritmar muito bem. A primeira interceptação dele é uma interceptação esquisita, porque ele nem olha para onde ele tá passando a bola. E esse time tá muito... É um time refém de que o R40 e o backfield corram bem com a bola. Porque aí quando você consegue fazer isso, você consegue abrir o jogo aéreo, mas é um time que, a partir do momento que o jogo aéreo precisa ser o diferencial, ou precisa, por alguns momentos, ser o diferente, o time não anda. Né? E eu acho que isso é um problema muito grande para esse ataque do Flamengo. Da defesa, verdade seja dita, assim como a defesa da RFA, fez o que podia fazer. Né? Sofreu um pouco mais contra o jogo terrestre também, assim como a RFA sofreu com a R40, mas conseguiu conter muitas jogadas explosivas, conseguiu gerar algumas pressões, conseguiu evitar que a RFA controlasse fisicamente o jogo. Né? Teve algumas situações em que a OL adversária conseguiu correr bem, que o jogo aéreo teve nesses momentos, mas no geral, a defesa do Imperadores deu chances para o ataque ganhar o jogo, e o ataque não ganhou. A verdade é essa. Teve uma partida sólida, só cedeu 13 pontos, forçou um turnover que deu uma sobrevida ao Flamengo, depois na campanha seguinte tirou a RFA de campo, deu mais uma oportunidade e o ataque não conseguiu finalizar. Então, assim, a defesa não foi a culpada nesse jogo. O Flamengo tem mais um jogo a cumprir, né, contra o Juiz de Fora Imperadores. É favorito, teoricamente, nesse jogo. Pode fechar 2-2 e pode ir para os playoffs. Mas é uma equipe que tem muita coisinha para arrumar se quiser ser competitivo nesses playoffs. E a primeira vitória da RFA no Brasileirão, né? Um time novo, que não é novo nas suas peças, mas é novo aí na disputa de nacionais com uma equipe adulta, né? Vamos dizer assim. Os outros 2 jogos foram os mix de grupo A e grupo C, né? Começando por Rio Preto Vailers 42, HBF Futebol 0. Jogo também que dá pra gente falar bem rápido, né? O Vailers dominou o jogo, né? O HP ainda não tem uma cara para esse ataque, né? Não consegue ter um ritmo, não consegue ter uma identidade, e isso afeta muito porque o ataque não fica em campo, aí a defesa fica mais, na defesa que até conseguiu forçar algumas paradas do Rio Preto Vailers em alguns momentos, mas no geral não conseguiu parar. Né? Contra o jogo terrestre até teve uma boa atuação, não deixou o Vailers correr mais uma vez com a bola, e isso para mim é um probleminha para essa equipe de Rio Preto. Eu já tinha falado nisso no jogo contra o Rhinos, e até quando eu soltei nos pitacos eu falei que não era um aspecto de porque não tem por que correr com a bola se você passa bem com a bola. Cara, tem, porque futebol americano, é um jogo de estratégias. Então se você consegue mostrar ao seu adversário que você corre tão bem quanto você passa,
você se torna um time muito mais difícil de se marcar. Falando do Rio Preto Vilers, outra boa partida do Riley, acho que está em constante evolução, a gente ainda vê algumas janelas escapando, alguns drops acontecendo, mas a gente viu um jogo bom, né? Jogo bom do Mendes, jogo bom do Murilov, né? Um tight end que está aparecendo bem, né? Talvez não tendo uma produção em jardas tão grande, mas está aparecendo bem, está conseguindo boas recepções, garantindo first downs, e isso é muito importante. A equipe que tem ali um corpo de recebedores bem interessante, que a qualquer momento pode explodir, né, de uma jogada para outra. Acho que do ataque é um pouco disso, né? Eu falei do Riley, né? A linha ofensiva contra o passe jogou bem, contra o jogo terrestre acho que falta um pouco ainda para esse time conseguir ser mais explosivo e se tornar de novo um perigo terrestre. Eu entendo que desde a saída do Cold, né, o Caravita e agora o Riley, não são caras que trazem o mesmo medo terrestre para defesas. Mas é aí que você tem que exigir ainda mais da sua L e dos seus running backs para que esse medo ainda esteja lá, né? Mas eu acho que é um trabalho de desenvolvimento. O Rio Preto Vilers é uma equipe que conta ali com uma comissão técnica muito boa e com certeza eles se preocupam muito com isso, muito mais do que eu, provavelmente, nesse aspecto, né? Brincadeiras à parte. Né, da defesa, acho que não tem muito o que a gente falar, uma defesa que se ajustou muito, que fez o que tinha que fazer, que sofreu pouquíssimas jogadas ali, uma jogada ou outra, mas que no geral foi bem pra caramba, e que mais uma vez viu o Ricky, né, ser o destaque, né? O Ricky foi o MVP da partida mais uma vez, jogando no ataque e na defesa. É muito interessante como a gente vê as equipes usando mais abertamente os caras dos dois lados da bola, né? A gente outro dia estava discutindo exatamente sobre isso em alguns aspectos para eleger MVPs, né, para o Campeonato Brasileiro nesse momento, né? E a gente tem caras que estão fazendo isso, né? Ricky, a gente tem Ryan pelo Galo e assim. Outro jogo bom, né? Forçando interceptações, tendo touchdowns. Jogo muito bom do Ricky, que voltou pro Vilers depois de ter jogado no Brasileirão do ano passado. Com certeza, tá sendo uma segunda passagem onde ele tá tendo muito mais atenção do que ele teve em 2022. Indo agora para Guarulhos Rhinos 16, Brown Spiders 6. O jogo foi mais ou menos o desenho que eu esperava, no aspecto de que eu achava que as defesas iriam dominar o jogo, né, e realmente dominaram. No primeiro drive da partida, a defesa do Brown Spiders foi lá e capitalizou, fez o TD ali com o Vinícius Araújo, que é um dos caras que está jogando mais esse ano, né? Edge rusher ali, joga na ponta da linha, um cara muito forte, muito rápido. Conseguiu antecipar o passe do Catulo e pegar a bola e levar para a endzone, um cara realmente muito bom, que é um dos destaques dentro dessa defesa. A defesa que gerou pressão ao Catulo em, não sei o percentual, mas a cada 2 snaps, o Catulo tinha que se livrar da bola mais rápido do que precisava. O Catulo brigando ali pela sua vida a cada snap. Outro jogo ruim da linha ofensiva. Ruim. Eu não sou um cara de apontar dedo, né? De falar, pô, esse cara jogou mal. Mas claramente dá pra você ver ali alguns problemas muito graves no miolo da linha ofensiva, né? Que, assim, é pior você ter um cara da defesa pelo meio do que pelas pontas, para o seu quarterback se livrar. Mas, assim, é uma OL que vai ter que melhorar. A gente vê que a OL tá bem... tá, tipo, muita lesão. Eu tinha uma outra palavra na cabeça, mas eu não tô conseguindo lembrar agora. Remendada. É uma OL que tá bem remendada. A gente viu jogadores da DL ali improvisando. Então, assim... É uma equipe que já sofreu porque perdeu alguns caras do ano passado para esse. O processo de transição para alguns caras do Academy talvez não esteja sendo o ideal, né? Então a equipe ainda está tendo que se ajustar, né, a isso, e isso é um problema, somado ao Catulo estar jogando bem mal, né? Eu falei disso no jogo do Vilers, nesse jogo do Brown Spiders também. Eu acho que tem janelas ali que ele perdeu, ok. Existe também a questão da linha ofensiva, mas tiveram jogadas que foram passes ruins dele e é isso, né? Passes que a gente não via ele errando ano passado, que esse ano ele não está conseguindo ter a mesma precisão para desenvolver, né? E também, né, mencionar que após o TD, né, um passe longo bom dele pro Aires, ele tomou aquela antidesportiva que acabou virando
a antidesportiva que acabou virando um extra point mais longo. Claro, isso é uma comemoração natural do Rhinos, mas acabou sendo penalizado. E isso, com certeza, para a cabeça de alguém que não tá jogando tão bem assim, também não é o ideal, né? Mas o Catulo, eu sigo dizendo, é um cara que, historicamente falando, né, o histórico dele pesa muito a favor para a gente imaginar que em algum momento isso vai passar, né? Mas eu realmente vou ficar com o pé atrás agora mais, né? E para falar do ataque do Rhinos, destacar os quatro nomes que foram muito bem na partida: Aires, Caravita, Geraldini e Valotto. Quatro caras que estavam no Academy, basicamente no primeiro semestre, né? Então, assim, eu falei um pouco sobre o Aires e sobre o Passetti, né, jogador da secundária, que foram os maiores destaques, talvez pelas pontuações, né, jogadores também do Academy, e é um processo que o Rhinos está colhendo da formação desses caras, né. O Geraldini não foi necessariamente formado pelo Rhinos, mas ainda é um menino muito novo, né, que veio agora para a equipe. Mas assim, a gente vê esses momentos desses caras começando a aparecer, a jogar bem, né, e isso é muito bom, né. Mas, falando agora das defesas, né? As duas defesas, como eu disse, jogaram muito bem. A do Brown Spiders foi perfeita, gerando pressão. Conseguiu deixar janelas muito complicadas para o Catulo converter. Né? Conseguiu anular o ataque adversário ali em muitas situações. E toda vez que o Rhinos cometia algum erro, a equipe puniu. Né? E isso é muito importante. A defesa do Rhinos também foi quem garantiu a vitória. Foram 4 interceptações, 3 do Passetti e uma do Valério. Outro cara que também foi uma chegada muito boa para sua secundária, né? Ex-jogador da equipe do Palmeiras, uma chegada muito boa, um cara que tem boa visão de jogo para roubar a bola, é um cara que perde poucos tackles quando tá em situações de mano a mano, né? Com recebedores que já estão com a bola. A gente viu muito isso também no jogo contra o Rio Preto Wilders. E é uma equipe que, quanto o jogo terrestre também, fechou muito bem. No segundo tempo, o Desmond até conseguiu correr melhor, mas a equipe sempre conseguia ali no momento exato parar. Né, eu acho que as faltas poderiam ter sido um problema maior, mas a equipe conseguiu se sobressair a isso. Né? E para fechar, temos que destacar o Lustosa. 57 jardas. Estamos falando de um chute em que na NFL seria complicado. A confiança do Rhinos para colocar um chute de 57 jardas não tem que ser pequena. Né? O Lustosa é um cara que a gente já viu acertar e errar essas distâncias, e é muito importante, muito bom a gente ver a confiança que tem nele. Ele já tinha errado um extra point, ele já tinha errado chutes, ele é um cara que esse ano não tá, estatisticamente falando, tão bem assim, talvez, mas é o que a gente fala de, na hora que mais importa, é você ter o sangue gelado para você conseguir converter. E a gente pode falar, mas teve TD depois. Sim, mas quando você estabelece uma vantagem, o jogo do seu adversário muda, porque ele tem que correr atrás do placar. Então é muito importante você ter um cara que vai acertar uma bomba de 57 jardas. Eu acho que desse jogo é isso. Do ataque do Brown Spiders, né, para não passar em branco, falei do Desmond. Né, o Desmond ainda não está conseguindo ser um fator, né, do que você espera de um jogador americano. Não é só culpa dele, eu acho que o OL também não está jogando bem, mas quando você traz um cara americano, você espera que ele faça coisas um pouco diferentes que talvez ele não esteja fazendo, né, até esse momento. A mudança de quarterbacks, né, do Julian para o Tolesquinho. O Tolesquinho se arrisca mais e pagou o preço, né? Inclusive, numa terceira descida para o gol, veio para o passe e foi interceptado. O jogo poderia ter sido totalmente diferente se a equipe tentasse correr com a bola mais uma vez e fosse para um field goal, ou se tentasse correr 2 vezes, ou enfim. Mas se ele tivesse acertado, a gente estava elogiando ele agora. Então, é a tomada de decisão daquele momento que não foi boa. A defesa fez um jogo bom, como eu disse, né? Já falei muitas vezes. E para finalizar esse ataque, eu mais uma vez queria falar do Bambrilla, porque é realmente um garoto também, né? Eu falei muito dos garotos do Rhinos, a defesa dos Brown Spiders também tem jogadores jovens. E esse ataque tem o Bambrilla, que é um cara que traz o aspecto do jogador em espaço, né? Que você pode usar em motions, que você pode usar para entregar jet sweeps, que é um cara que você tem que colocar a bola na mão dele o mais rápido possível para ele tentar produzir. E fez um jogo bom nas oportunidades que teve. Então, um destaque muito interessante para essa equipe do Brown Spiders, que agora está 1-2, né? E vai ter um jogo ali contra o Corinthians Steamrollers para decidir, né, qual vai ser o seu futuro. Né? O Steam ainda vai fazer o seu terceiro jogo e as duas equipes decidem em São Paulo, né, o seu quarto e último duelo.
Bom, gente, mais um vídeo é esse. Eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você ainda não está inscrito, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas, porque isso me ajuda pra caramba. Se você quiser e puder, o link do meu Apoia-se está aqui na descrição também. A partir de R$1 por mês, você pode me ajudar a continuar produzindo esse conteúdo de futebol americano totalmente de graça. E para todos os apoiadores, eu já agradeço para a galera que já está lá. Lembrando que vocês vão receber uma newsletter bonitona todas as semanas. É isso, tamo junto e até a próxima.